Olá, 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 bem-vindo e bem-vinda a 2022 com a gente aqui no Tela Azul. Já tava tanto tempo aqui sem gravar que eu tava esquecendo de como começa esse podcast. É Tela Azul mesmo o nome, né, Richard? Pô, eu tava com uma saudade. Eu também. Pô, passei minhas férias inteiras esperando o dia que a gente ia se juntar aqui de novo para poder bater um papo, né? Inclusive, você tentou várias vezes durante as suas férias convocar uma edição extraordinária do podcast, É? né? Eu que não te permiti. Então. Mas tudo bem. Tudo bem, a gente faz o que dá. E aí, estamos de volta agora a todo vapor aí para começar esse ano. Como a gente prometeu, não, a gente não prometeu nada, na verdade, mas como virtualmente a gente prometeu, a gente vai fazer uma edição aqui para falar que a gente está olhando para 2022, e aí a gente volta a partir da próxima semana, se tudo der certo, com a nossa agenda de convidados, né? Porque normalmente eles são bem mais interessantes do que nós dois. Mas a gente tá usado para esse ano que se inicia, né? Ah, a gente tá. Ah, cara, tiraram as regras e agora a gente tá pensando em tudo aqui, né? Nunca teve regra, na verdade. Nunca teve muita regra. Não, mas vamos compartilhar uma novidade, até pra gente fazer esse compromisso, porque esse compromisso vai ajudar a gente a correr atrás de executar essa novidade, Boa. né? Mas a gente tava trocando umas ideias, porque além de fazer podcast, a gente escuta muito podcast. Quantos podcasts Eu não você escuto, ouve? não. Você não escuta muito podcast? Não, eu tenho esse problema. Porque, graças a Deus, eu não fico muito no trânsito, né? Então, eu não tenho muitos momentos ali que eu consigo parar para escutar um podcast. Mas eu gosto dos seus resumos, quando você me conta dos que você ouviu. Mano, eu tô ouvindo acho que 7 podcasts por semana. 7 episódios ou 7 shows diferentes? Bom, é da mesma coisa, né? Não, é a mesma pergunta, né? Mas tem uns 7, 8 que eu acompanho, assim, religiosamente. É muito raro eu perder um episódio deles. Eu escuto pedalando no trabalho, escuto na academia e tal. E eu curto muito, né? E tem um formato que é um tipo de podcast que eu sempre curti muito, que tem lá fora, que são podcasts em que você faz um deep dive, né, em uma determinada ação, um determinado projeto de cripto. E tem muitos desses legais lá fora, e a gente vai tomar o risco aqui para a gente tentar fazer alguma coisa parecida nesse 2021. Então, temos um pré-combinado aqui entre nós dois, em que a gente vai tentar, pelo menos uma vez por mês, trazer para vocês um episódio em que estaremos apenas nós dois, eu, Richard Camargo, você, Vinícius Bazan, e a gente vai se dedicar exclusivamente a uma ação de tecnologia, provavelmente 99,9% de certeza, uma empresa listada lá fora, e ou um projeto de cripto. Então, um projeto sobre o qual o Bazan está debruçadaço ali, esmiuçando tudo que está sendo feito nesse projeto, qual que é a visão e tudo mais, e trazer para vocês esse contexto, né, mostrar um pouquinho do que é a diligência que a gente faz aqui no dia a dia, né, enquanto analistas, das ideias que a gente traz nas nossas séries e tudo mais. Maravilha, vamos nessa. Vai ser bom ter esse compromisso, né? E a gente se força também a ir atrás de umas outras coisas diferentes do que a gente estava fazendo. Mas vamos lá, a gente terminou o ano passado fazendo aquele nosso infame episódio com as nossas 10, que viraram 15, previsões ou palpites para esse ano. Já não, assim, não sei se já dá para dizer que a gente bateu ou errou alguma dessas previsões, né? Não importa por enquanto, a gente volta a falar disso um pouco mais para frente ao longo desse ano. Mas é muito legal a gente começar agora o ano dando um pouco desse overview, né, do que está rolando, o que passou recentemente e qual que é o nosso sentimento aí para esse ano tão especial aí, né, que tem 3 números 2. Eu vou te fazer uma pergunta, eu quero ver se você cai na real igual eu caí também. Você tem noção que enquanto nós gravamos esse podcast, se passaram apenas 13 dias desse ano? Cara, eu não sei. Pra mim parece que foram 13 meses até agora já. É que assim, teve um detalhe que eu tava de férias, né, então... É verdade. Mais ou menos, assim, mas eu já não consigo mais contar a data das coisas que acontecem. É tudo muito louco, né? De repente você vê, acabou o mês. Cara, que esse começo de ano é extremamente intenso. Mas vamos começar com o seguinte. Mas o que você está vendo no universo cripto? Qual que é a sua visão sobre essa correção que a gente teve? O que está te animando agora? O que está te desanimando agora? Cara, é sempre muito difícil... Difícil não, delicado, né? Você falar dessa forma. Não quero que o nosso ouvinte nos entenda mal, ou me entenda mal, mas eu tô dormindo muito mais tranquilo essas semanas do que eu tava em dezembro, né? E quero que eu não queime minha língua, né, falando isso, ou quando isso for ao ar. Mas, qual que é minha visão, né? Até quando a gente manda ali
tanto no Legacy quanto no Exponential Coins, as atualizações sobre o mercado, tem uma coisa que eu vinha comentando com o pessoal, né, com os nossos assinantes, que é o seguinte: não adianta, assim, você não deve brigar contra tendência. No caso, eu estou falando tendência de preço. Então, desde dezembro, né, a gente tem tido umas correções um pouco mais fortes no mercado, e a gente tem que aceitar qual que é a direção do movimento. E tem uma coisa que eu acho que é importante também falar para a galera, assim, que pelo menos a minha opinião pessoal, o mercado ele não é binário de ou estamos num bull market ou estamos num bear market e as coisas imediatamente viram de uma para outra. Você pode ter mini bear markets dentro de um bull market estrutural, que para mim é um pouco do que está acontecendo agora, né? A gente está vendo mais uma correção dentro de um ciclo que ainda é um ciclo que aponta para cima. Por isso que eu estou dormindo relativamente tranquilo agora. Por quê? É claro que é muito pior você olhar na tela o Bitcoin a 40 ou 42 mil dólares do que era olhar ele a 69. Mas, seguindo aquela máxima, né, de que nada sobe indefinidamente, a gente precisa entender que movimentos de correção eles são importantes. E principalmente pensando que tem um monte de fatores e variáveis que impactam no preço, e a gente tem, no fundo, ali no substrato disso tudo, qual que é a saúde desse mercado. Então, eu consigo enxergar o mercado se tornando mais saudável nesse momento do que ele estava no pico, quando o Bitcoin bateu 69 mil dólares. Porque aquele era um movimento que não tinha como se sustentar por muito tempo. Até se você olhar os picos, né, de preço do Bitcoin ao longo dos últimos anos, eles vão ficando, parece que cada vez mais curtos, né? Porque é muito difícil você manter um preço tão alto por tanto tempo. Então, nesse momento, a gente está vendo, se você olhar o copo meio cheio, né, você está vendo o preço ali se consolidando nessa casa dos 40 mil dólares, mostrando que tem força. Não quer dizer que não vá cair mais, mas quanto mais a gente acumula, né, e consolida nessa faixa de preço, respeitando os 40 mil dólares e você vendo que no tempo essa pressão está se diluindo, mais saudável fica para a gente retomar o processo de alta e voltar lá para os tão sonhados 100 mil dólares que se falou tanto no ano passado. Então, nossa visão agora é que talvez a gente ainda tenha mais uma correção, mas acho que a gente já encontrou pelo menos um fundo, né, local no preço do Bitcoin super importante, nos 40 mil dólares. Se as coisas continuarem como a gente está olhando agora, a gente pode ter um movimento de alta de novo e olharia aí para fevereiro para frente a gente mirar um pouco mais para cima do que a gente está agora em janeiro. Mas tem que passar por isso, assim como as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Não é também de um dia para o outro que o mercado vai voltar a subir. Tem que ter paciência, faz parte do jogo. E é nesse momento que a gente aprende a jogar esse jogo que é tão complexo e tão bonito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma das coisas que eu li muito sobre cripto nesse começo de ano foi que tem uma das grandes narrativas que a gente tem para esse começo de ano são as redes alternativas à rede do Ethereum, né? Você tem hoje o Ethereum, que é esse player imenso no mercado. O Ethereum já chegou na capacidade, colocar assim, máxima dele de transacionar, né? A gente tem taxas hoje que não permitem mais a rede do Ethereum escalar. E você tem essa série de novos projetos que são essa proposta da camada 2, né? Que se fala muito em cripto, que são construir mecanismos de otimização verticais, né? Para diferentes tipos de transação na rede do Ethereum, você se alavanca nessa infraestrutura parruda, que tem esse pool enorme de desenvolvedores ao redor do mundo trabalhando. E ao mesmo tempo você vê outras redes que se propõem a ser alternativas à rede do Ethereum, ganhando muita relevância, né? Market cap de 20, 30 bilhões de dólares. Eu queria saber a tua visão sobre isso. O que você vê de como equilíbrio nessa equação? Primeiro ponto da minha visão, que é um negócio que eu tenho lido bastante e acho, assim, tenho falado, tem algumas entrevistas que eu dei recentemente, que eu não compro muito essa história de que você tem um outro projeto de primeira camada, né, que seria o mesmo nível do Ethereum, que vai substituir o Ethereum. Ele vai ser melhor e aí ele vai flipar e vai ser o projeto de primeira camada mais importante, mais relevante. Eu vejo tudo isso como muitos elementos complementares que juntos vão fazer toda essa ideia da Layer 1 crescer e ganhar força, né? Então, um exemplo que eu costumo usar, que é o da Solana, né? Que hoje é o segundo ativo de primeira camada em valor de mercado, só atrás, obviamente, do Ethereum. Ele tem uma proposta de ter um volume de transações por segundo muito maior do que o Ethereum, mas não necessariamente ele está ali para substituir o que o Ethereum faz.
Então, todos esses projetos, eles vão agregando ecossistemas, né, em torno deles. E o da Solana, talvez ele seja muito bom para um caso específico de transações pequenas e rápidas que você tem que fazer, enquanto no caso do Ethereum, você vai focar mais em transações grandes e importantes que topem pagar essa taxa, porque aí percentualmente ela fica pequena, né? Isso sem contar no que você falou da Layer 2, né? Então, assim, você tem a primeira camada, que é essa grande infraestrutura de transação, de contratos inteligentes, né? Ethereum, Solana e tal. Eu posso ter uma camada acima que visa também resolver esses problemas, né? Então, no caso do Ethereum, muitas, né, soluções foram surgindo. Hoje se fala muito dos ZK Rollups, que é uma técnica, né, de escalabilidade construída em cima da rede do Ethereum, para que muito do grosso, né, de todas essas movimentações rápidas, com baixo custo e muitas vezes pequenas em valor, elas aconteçam nessa camada superior e depois elas possam ter um settlement ali na primeira camada, né? Então, até para o futuro, imagino que a gente vai ver menos o Ethereum direto sendo usado para todas as transações e muito mais as segundas camadas tendo atividade e usando o Ethereum como esse mecanismo que garante a segurança, que garante a transparência, que garante toda essa dinâmica de consolidação, né? Então, assim, a minha tese cara, Ethereum é um ativo extremamente premium e uma tese muito forte, que inclusive tem para esse ano, né, toda essa migração aí, o merge, né, que a gente fala, que vai tornar ele um ativo deflacionário e vai mirar ali para a migração para o Proof of Stake, né, mecanismo de consenso para mineração, e todos esses outros protocolos, eles vão seguir essa mesma onda, assim, ele vai surfar essa onda da Layer 1. Então, eu prefiro apostar numa cesta desses ativos, com todos eles crescendo, ganhando muito espaço, porque tem muito projeto para ser criado em cima dessas infraestruturas, do que, cara, qual que vai sair vencedor ali. Eu acho que não é tanto por esse caminho. Outra coisa que eu queria te perguntar também é que 2021 definitivamente não foi o ano do DeFi, né? A gente teve um hype muito grande em torno dos projetos, depois, em termos de preço, né? De preço. Esse negócio começou a se normalizar. Só que a gente teve uma equação que ela é interessante do ponto de vista do usuário, né? Em que você migrou do hype de preço para o uso efetivo dessas redes. Então, quando a gente pega tipo, os principais projetos hoje, tipo Uniswap, Aave, cara, você vê um valor travado ali dentro na casa de dezenas de bilhão de dólar, né? Então, de fato, você vê um uso de caso, assim, o negócio está funcionando, está rodando e tal. Só que você acha que volta aquele mesmo hype em torno desses ativos? Tipo, você continuaria com a exposição a eles e tal? Cara, eu não acho nem até que seja uma questão de hype, porque assim, de fato, o preço dos tokens dos projetos de DeFi não acompanhou a subida do TVL, né, que é o Total Value Locked, que é basicamente quanto de valor que eu travei dentro daqueles protocolos, seja para dar liquidez, né, para fazer as operações. Só que qual que é a coisa que eu acho interessante? Primeiro, assim, o DeFi, ele teve esse DeFi Summer, né, que assim, trouxe muita atenção, aí gerou bastante hype em torno desses projetos, mas eu acho que tem dois pontos principais. O primeiro que, cara, a gente está na pontinha do iceberg do DeFi ainda, porque a gente está começando a ver soluções de serviços financeiros dentro do ambiente de finanças descentralizadas, então tem muita coisa para ser criada ainda se você se espelhar no mercado tradicional. E a segunda coisa que DeFi talvez seja o melhor segmento dentro de cripto para você fazer uma análise de múltiplos similar a que você faz no mercado tradicional com ações, fazer um price earnings da vida. Porque você consegue saber o preço daquele ativo, você tem o market cap dele, e você consegue medir receita, você consegue medir o que seria sales, né? Você consegue medir tanto lucro quanto receita, vamos dizer assim. Então você consegue, justamente a partir disso, enxergar que muitos desses tokens de DeFi estão extremamente descontados. Você tem lá um puta TVL que aumentou, você tem muita transação acontecendo, muita taxa sendo paga nessas transações, mas o token que representa aquele projeto ainda não acompanhou, né? Então acho que é mais fácil de você reforçar essa tese de que esses tokens estão baratos. E eu acredito muito que, por um lado, você vai ter, né, todo o aspecto regulatório, que é difícil, porque você está mexendo com a parte mais sensível do sistema financeiro, né? Mas que eu ainda acho que vai ser bom, porque muitos players vão se adaptar justamente para oferecer esse serviço de forma institucional. Do outro lado, você está no comecinho do que pode ser feito ali, cara. Então, acho que
ainda é um momento para ter uma posição legal ali. E, cara, isso se repete sempre em cripto, né? Assim, muitas das coisas que a gente está vendo hoje bombando, elas começaram a ser desenvolvidas em 2017, 2018, com muito uso, inclusive. Então, mesmo quando você pega esses projetos de jogos, né, são empresas que nasceram em 2018, mas só vieram à tona agora. Então, assim, tem um ciclo ali, talvez você não vá conseguir a maior valorização possível em um ano, talvez não. Mas, cara, você está comprando um negócio que ainda é super barato, que daqui 4 anos esse negócio pode valer 100 vezes mais, né? Então, não vejo por que não ter, saca? E minha última pergunta, eu sei que me deixa particularmente interessado também em cripto para esse ano, é que essa semana na fala do Powell ele mencionou de livre e espontânea vontade que ele vê uma convivência pacífica, não sei se usa exatamente esse termo pacífica, né? Entre o dólar e stablecoins privadas. Ou seja, um primeiro passo muito interessante, esse que é um dos alicerces, né, do ambiente cripto. Cara, o que é o ambiente hoje de stablecoins? E para quem está vendo a gente não tenha uma dimensão da real importância desses projetos para todo o universo, para todo o ecossistema de criptoativos, você pudesse dar também uma palhinha sobre isso? Cara, eu acho que é uma das melhores invenções de cripto até hoje, né? Até comecei a ler um livro ontem que eu ganhei sobre DeFi, e ele tem um prefácio do Vitalik, né, que é o fundador do Ethereum, e aí ele começa ali, o autor falando, agora não lembro, acho que foi o Vitalik que estava falando sobre stablecoins, e aí o autor já entra no primeiro capítulo falando sobre isso, né? Qual que é a graça desse negócio? Cara, você ainda tem um pé no mundo tradicional, né? Você ainda tem um pé ali no dinheiro, no dólar, e você enxerga o dólar como uma moeda estável, ainda que você tenha agora uma inflação mais alta do que nos últimos anos. Se você quer estar no ambiente de cripto, usando os tokens, usando toda o arcabouço ali da tecnologia, de blockchain, a segurança e tudo mais, mas ter pelo menos um ativo que mantenha essa relação estável com o mundo tradicional, você vai usar stablecoin, né? Porque a stablecoin, como o USDC da vida, ele vai tentar manter essa paridade 1 para 1 com o dólar. Se em algum momento você falar, cara, esse dólar não é mais tão forte ou tão estável quanto eu pensava, né? Que é talvez a sensação que você tem com o real hoje. Você simplesmente pode ir lá e vender por algum outro ativo desse mercado que você julgue agora mais estável ou mais importante para manter a sua segurança financeira aí dentro. Então é um mecanismo que ele ajuda você a destravar uma série de possibilidades no mercado, seja a compra de ativos, seja o empréstimo, seja o staking, né, os rendimentos e por aí vai. E aí eu separaria em duas frentes. Primeiro, as stablecoins, que eu vou chamar de institucionais, não são institucionais, mas assim, mais com essa pegada, né? Cara, vou criar stablecoins simples aqui, né? Que simplesmente eu tenho uma conta bancária com $1 bilhão, dólares mesmo, fiat, eu tenho 1 bilhão de tokens emitidos. Se eu precisar adicionar mais ou retirar tokens, eu simplesmente mexo nesse balanço da conta bancária, ou se eu tenho bonds ali. Basicamente, eu tenho uma representação digital daquele dinheiro no ambiente de blockchain. Esse eu acho que é um caminho, que é o caminho mais simples, né? Que acho que é um pouco do que vem na fala do Powell, as próprias empresas tradicionais agora começando a olhar para a criação de stablecoins. E você tem um outro lado, que é o lado degen da coisa, né? Que é onde a porca torce o rabo no mercado de cripto, que aí você for lá trocar ideia com o Luca e tal, que os caras vão falar bastante, que são todos os outros experimentos em moedas estáveis, que muitas vezes não são estáveis, ou é mais difícil de você manter essa estabilidade, eles vão usar outros mecanismos para garantir essa estabilidade, seja um mecanismo algorítmico, seja, cara, todo o ambiente de DeFi ali. Ali eu acho que, é claro que tem muito mais risco, né, eu comprar uma moeda, uma stablecoin desse ambiente do que comprar um USDC, um TUSD, mas ali que, cara, tem tanta inovação sendo feita, né, para garantir justamente que você tenha emissão de ativos estáveis dentro de um ambiente que você está gerando serviços financeiros. Então, para resumir, o que eu acho? Cara, é uma das principais inovações do mercado de cripto que talvez não seja... É claro que você não vai comprar stablecoin pensando em valorização, né? Não é para isso que ela serve, mas ela destrava o uso de cripto, né? Eu acho que facilita muita adoção também. Então, eu fiquei muito feliz com essa fala do Paulo, eu não sei se ele volta atrás depois, mas, cara, assim, faz sentido pra caramba, você pode ter. Assim como você pode ter sei lá, o Pix,
e a transferência entre carteiras do Melius, se isso existir, sabe? Você pode conviver coisas diferentes que façam a mesma coisa. Então, achei bem maduro, assim, né? Vamos ver se engata ou se foi só fogo de palha. Inclusive, entre as notícias que eu mencionaria nesse contexto, o PayPal falou essa semana, né, estar cogitando a criação de uma stablecoin privada. E não é só o PayPal, né? Acho que o PayPal, nem o PayPal, a Square popularizou essa ideia de que, cara, se você tiver na sua wallet, então no seu serviço bancário, pelo menos uma negociação de Bitcoin, como a grande maioria das pessoas que estão chegando agora no ecossistema vão fazer esse uso muito mais básico, do tipo, cara, só o que tiver disponível na exchange e tal, e o Bitcoin já tá bom, você gera um engajamento muito superior, né, nos seus outros produtos. Então, a Square, por exemplo, se eu não me engano, são mais de 7 vezes superior o engajamento com o aplicativo do usuário que negocia Bitcoin na plataforma do usuário que não negocia Bitcoin na plataforma. As plataformas sequer ganham dinheiro com a negociação de Bitcoin. A margem bruta da Square na negociação de criptoativos é zero. Então, basicamente, eles não ganham nada para negociar. Em muitos casos, eles até perdem dinheiro para você fazer essa negociação, eles poderem fazer com que você se fidelize, né? Comece a usar outros serviços deles. E aí começou a se espalhar essa ideia, né? Todas as wallets relevantes ao redor do mundo, esses projetos que estão emergindo em diversos países diferentes, estão fazendo negociação de cripto, justamente por conta disso. Agora, o Mercado Pago começou a fazer aqui no Brasil. E você ter uma stablecoin privada, é mais um passo nesse caminho, né? Porque vai facilitar muito a interação do teu usuário, que às vezes você nem precisa dar para ele essa interface, né? Quanto mais você puder abstrair para ele, é melhor ainda. Sempre que você tira essa complexidade, permite a ele apenas fazer o básico ali, o que ele gostaria de fazer. Mas é isso. Cara, bem legal. Cara, só uma última coisa para completar, enquanto você falava, procurava aqui no WhatsApp uma das notícias que o pessoal me mandou, só que eu não achei, mas o resumo é basicamente o seguinte. Essa semana, né, teve eu acho que era um campeonato de esportes, referência aí, eu não manjo nada de jogos a fundo, né, então não consigo falar tão bom. Mas basicamente o campeonato ia rolar, precisou ser cancelado e a empresa, né, que detém ali os direitos, que organiza o negócio, não deu a menor opção ali para os jogadores, né, para os usuários de remarcar, né, ter reembolso e tal. Os caras ficaram putos, basicamente. E aí você vê, né, o tanto que a centralização muitas vezes é um negócio que ferra você, porque, cara, você fica na mão daquele órgão e acabou. E por que eu tô falando isso, né? Porque pouco a pouco as pessoas elas vão descobrindo, e não é que, cripto vai ser tudo do mundo, né? Mas tem muitas coisas que você pode fazer de uma forma mais interessante para o usuário, para a comunidade. No ambiente de jogos, isso é super real, né? Que é você tirar esse órgão central que detém esse poder e distribuir o que ele quiser e faz como ele quiser, para esses ecossistemas compartilhados em que o usuário ele é remunerado por tudo que ele faz lá dentro, ele tem governança e tal. E a stablecoin é uma porta de entrada para isso, né? Que a hora que o cara estiver lá no aplicativo XPTO, vendo que, isso aqui é cripto, tá? Mas vale R$1 sempre, ou vale $1 sempre. E aí você pode trocar pelo token desse jogo. Aí você joga, você viu que você ganhou, depois você volta, aí você troca. Sabe, esse pezinho, o link do mundo tradicional com o mundo cripto, que eu acho que ajuda muito as pessoas a entenderem como que essas coisas funcionam e dar sedução. E aí, no fundo, é isso que você falou, né? O cara que vai negociar ali, ele vai ser mais engajado e tudo mais, né? Então, acho que é super importante, sim, para o ecossistema. Legal. Bora uma parte mais tech agora? Me fala aí, o que teve de bom e de ruim nesse fim de ano? Cara, teve muito de ruim e pouco de bom, na verdade. Porque a gente viu um bear market no emerging tech que foi pior do que o de cripto, na minha opinião. Na real, cara, bem pior, né? Acho que isso não fica muito visível quando você olha os grandes indicadores, tipo o S&P 500, o Nasdaq, porque foi um ano de extrema concentração, né? Quando a gente olha, se você tira a performance das Big Techs, da NVIDIA, da Tesla, de dentro do Nasdaq, o Nasdaq subiu 6% no passado, quando na verdade o Nasdaq subiu mais de 20%. Então, basicamente, toda a contribuição para essa valorização do índice do ano passado veio dos grandes players. Ano passado foi um ano das Big Techs, NVIDIA e Tesla. E, todas essas empresas menores de tecnologia, que é o que a gente chama de Emerging Tech, tiveram uma performance horrorosa no ano passado. Rolou uma
uma espécie de uma mini bolha.com ali que ninguém viu, né? E ninguém não, né? Muitas pessoas viram, mas foi muito menos dolorida do que se tivesse sido todo o mercado. E foi uma correção de diversos excessos, né? Então tinha muita empresa ali que se olhava e estava negociando a 40, 50 vezes receitas e não tinha um caminho tão claro e próspero para alcançar níveis de rentabilidade elevados no futuro, né? E então você olha hoje, você vê várias coisas caindo 50, 60, 70, algumas até 80% das máximas dela nesse universo de pequenas empresas de tecnologia. E aqui eu falo capitalização de mercado até uns 15 bilhões de dólares, muitas delas abaixo disso. E eu vejo 3 grandes clusters aí no meio, né? Primeiro você tem aqueles casos em que o mercado escolheu e deu para eles um selo de grandes vencedores de longo prazo em teses específicas de longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a gente aqui trabalhando nisso, né, imerso no mercado financeiro, a gente tem acesso a softwares que fazem um serviço para a gente de transcripts, né? Então, antes você queria falar com o CEO de uma grande empresa de tecnologia, você precisava ser acionista do cara e ter dezenas de bilhões de dólares na conta. Hoje não. Hoje esse cara faz um call com um serviço contratado por um analista ali dentro e por alguns milhares de dólares por mês você consegue ler esse call. E você consegue fazer isso para diversos setores diferentes, para diversas empresas diferentes, para diversas histórias diferentes de investimento. E Ô, Richard, todo mundo sabe. Só uma coisa, desculpa te interromper aí, cara. É que uma das previsões que a gente colocou no episódio passado é que a gente teria o terceiro integrante do Tela Azul, né? Ele chegou. Ele chegou. Como é que ele chama? O cachorro do vizinho. eu acho que é Bibi. Bibi? Bibi. Acho que é esse o nome dela. Da Depois a gente pergunta o que ela acha do mercado e tal. Com certeza. Pode continuar seu raciocínio. Eu já nem lembro onde eu tava. Mas... Caraca, eu me perdi mesmo. Onde eu tava? Desculpa, eu fiz isso de caso pensado. Eu só queria te ferrar. É brincadeira. Nós estávamos falando da construção de Emerging Tech. E do transcript que você assina lá para você. Isso, exatamente. Então você tem essas empresas, tipo, que todos os especialistas no mercado acham hoje que ela é a vencedora desse mercado. Então, por exemplo, vamos falar de metaverso. Hoje você tem todo mundo que está acompanhando isso, todos os especialistas acreditam que Unity é a grande vencedora. E aí, do outro lado, você tem os investidores, que acreditam que esse vai ser um mercado imenso em 10 anos. Junta as duas coisas, o que você faz com esse consenso que se formou em torno de Unity, por exemplo? Você paga muito caro por essa ação. Paga muito caro mesmo. Então, por exemplo, Unity é uma ação que negocia 40 vezes vendas. A empresa está chegando agora a $1 bilhão de receitas anuais e vale 40 bilhões de dólares na bolsa. E Unity caiu muito menos do que o Emerging Tech, mesmo sendo uma ação muito mais cara. Então, você vê empresas que têm muito menos risco, talvez, por conta do valuation do que uma ação como a Unity, elas caíram 70%. Unity caiu entre 40% e 45%. E aí você vê outros nomes parecidos com esse perfil em outras verticais, por exemplo. Snowflake é exatamente esse case quando a gente fala em dados, então data warehouse. Aí você pega Trade Desk, é exatamente esse cara quando a gente fala do ecossistema de ads, de ads X, Facebook e Google. Então você tem esse Shopify incorpora um pouco disso também no retail, mesmo, cara, na minha opinião, não sendo nada tão espetacular assim para negociar com todo esse prêmio que negocia, mas incorpora um pouco dessa visão também. Então esses caras caíram muito menos que o restante do mercado e provavelmente seguem com prêmio. Mas fora isso, eu voltaria a investir em empresas de emerging tech agora somente aquelas que se normalizaram. O que é normalizar? É você voltar a negociar num múltiplo parecido com o que você negociava em 2019, 2018, e já tem boa parte do ecossistema voltando para esses patamares. Inclusive, a gente comentou dos nossos deep dives, né? Adoraria fazer sobre uma delas para a gente começar aí. Não hoje, né? Que eu tô no improviso aqui agora. Muito bom. Cara, eu tava pensando assim, né? Do lado de cripto, a gente viu... É claro que sempre tem muitos fatores envolvidos, né? Mas dezembro foi um mês bem conturbado, porque tinha muita notícia, ou notícia ruim, ou incerteza, né? Então, mesmo a própria indecisão lá, ou a pré-decisão, o momento pré-decisão do Fed sobre aperto monetário, como é que isso chacoalhou o mercado.
quanto disso que você acha que, de fato, tirando o lado de emerging techs, né, para o resto do mercado como um todo, você acha que afetou ou não fez nem cócegas? Porque, assim, Apple continua voando, né? E as demais big techs? Cara, é que é muito difícil você pensar em um cenário ruim para as big techs, porque as ações são baratas. É diferente de quando a gente está tendo essa conversa sobre Unity, por exemplo. Você olha para a Apple agora, cara, tá pouco mais de 20 vezes lucro. Você olha para a Google, tá 26 vezes lucros. Para uma empresa que no ritmo do Google cresceu apenas 50% no passado, apenas 50% negociando a 26 vezes lucro, cara, isso é quase uma barganha, assim, em muitos sentidos. A não sei que você acredite que esse crescimento vai sumir da noite para o dia, e não só isso, que talvez ela passe a encolher, talvez você ficasse preocupado. Mas definitivamente não é a tendência que você observa no resultado desse cara. Mesma coisa, você encontra essa mesma dinâmica em Microsoft, você encontra essa dinâmica em Facebook. Facebook é muito barato, assim, você leva, entre aspas, de graça, as opcionalidades do metaverso, porque você está pagando um pouco mais de 20 vezes lucro também no negócio de advertisement do Facebook, que, cara, é o segundo melhor negócio de advertisement do mundo, só depois do Google. Então, são ações baratas, a não ser que você veja... Falei. Não, pode terminar o raciocínio. A não ser que você veja um risco real e material regulatório, que a gente já conversa há 5 anos sobre isso e nunca acontece, e dificilmente vai acontecer de uma maneira disruptiva para esses caras, assim, você tem que ter muito deles, assim, é quase que o velho investing do cara de tecnologia. Então, mas aí, assim, te faço outra pergunta, né? Uma das coisas que a gente mais é perguntado aqui em cripto cara, pô, mas já não subiu muito, esse negócio já vale trilhões de dólares no mercado e tal. E aí, quando você olha para a Apple, valendo 3 tri, né, e as demais ali também muito grandes, é natural de você se perguntar qual que é o limite disso, né? Quanto que pode valer uma empresa? Apple consegue dobrar de valor? O que você acha? Eu acho que com a atual estrutura de linhas de produto que ela tem, não. Eu acho que assim, o mercado de iPhone é bastante saturado, então você consegue todo ano um crescimento marginal, que é um crescimento importante, mas ele vem sobretudo de preço e reposição de aparelhos. Não é mais um mercado em crescimento, é um mercado que já está no seu platô. Só que a Apple ela tem uma capacidade que, assim, vamos olhar para o que ela fez com o Mac agora. Cara, a nova geração de Mac está crescendo 30% ao ano, uma plataforma que tem 30 anos de vida. Então eles conseguem essas grandes sacadas ali dentro do negócio. Só que eu acho que é muito mais um play, quase que um play de renda ali dentro pela atual estrutura de linhas de produto, em que você tem um cara que faz 80 bilhões de recompra de ação. Porra, pagava todo o déficit fiscal brasileiro, eu sempre dou esse exemplo. Se a Apple quisesse, ao invés de comprar a própria ação, ajudar o Brasil, sabe? Fazer uma doação aqui pra gente. Mas é aquele negócio que, assim, olha o tamanho da linha de pesquisa e desenvolvimento da Apple. O que a Apple gasta sozinha em pesquisa e desenvolvimento é provavelmente mais do que todo o restante do Nasdaq, exceção feita as demais Big Techs. Se você somar todo mundo, provavelmente não gasta mesmo que a Apple em R&D. Não, e cara, então, assim, se você for pensar, esse ano o iPhone completa 15 anos do seu lançamento. E quando você olha o iPhone 1, ele é super revolucionário para sua época. Mas se você compara ele com os dispositivos que a gente tem hoje, né, com o que está sendo desenvolvido, seja pela Apple, pela Microsoft e afins, cara, olha o tanto que a gente evoluiu. Então, assim, também olha agora 15 anos para frente, você acha que a gente vai ter só celular e computador? Não vai, essas empresas elas vão explorar coisas que elas não estão explorando hoje. Né? Muitos o próprio Apple Watch não existia, AirPods, assim, como que essas empresas são capazes de explorar outras linhas de receita, desenvolver outro tipo de produto, como é no caso algo que o Meta, né, Facebook está explorando já há algum tempo, né, todo aspecto de óculos de realidade virtual, todos os gadgets, carro da Apple e tudo mais, né, então que é difícil a gente, com a nossa cabeça mais cartesiana, olhar e ver um negócio tão grande hoje em valor de mercado e achar que dá para crescer, mas tem como, né, e aí, inclusive, volto a dizer que, cara, esse negócio é muito bom para cripto, né, porque quanto maior também essas empresas de tech, as big techs forem, mais elas elevam a régua do que a gente entende como factível para um mercado, né? Então, assim, cara, se a Apple vale 3 trilhões, por que o mercado de cripto inteiro não pode valer, né? Então,
é muito mais fácil também, até para uma pessoa mais leiga, eu explicar, falar, cara, você acha que é muito dinheiro que tem em cripto? É muito pouco, na verdade, né? Compara com o mercado tradicional. E essa questão é tão relevante do R&D, que eu vou te dar um exemplo, que assim, para mim ele é outro daquelas anedotas que esfregam na sua cara o que estava difícil de entender. Tá rolando agora esse projeto novo da NASA, que é o projeto Webb, que é um telescópio, que a ideia desse negócio é estudar ali se o Big Bang, como é que rolou, tal, enfim. A NASA separou um budget de 10 bilhões de dólares para estudar a existência do universo, como que o universo começou. O Facebook vai gastar isso no desenvolvimento do óculos dele em 2022. Então é o mesmo budget. Assim, a escala do que esse investimento representa, assim, é muito significativo. A quantidade de coisas que ele pode viabilizar também é muito significativa para um cara igual o Facebook. Não, então, pode. Cara, olha essa comparação, né? Assim, a grana que você está investindo para descobrir os mistérios da criação do universo é o mesmo potencial que você está investindo para descobrir a próxima geração da imersão, ou, né, da experiência imersiva. Só nos próximos 12 meses, inclusive, esses 10 bilhões de dólares do Facebook. Exato. Então, assim, tudo bem, né? Talvez o Facebook não seja a NASA, e talvez a NASA com 10 bi ainda não consiga descobrir os mistérios do universo, mas, pô, dá para você esperar que com esse aporte aí o Facebook consiga descobrir alguma coisa que a gente ainda não manja sobre a nossa capacidade de imersão e consiga mudar completamente o jogo de como que a gente se relaciona com tecnologia e com os dispositivos. E aí que eu falo, cara, beleza, você pode lançar o iPhone 30, né, igual o Big Brother, BBB 22, mas talvez a hora que a gente chegar lá não vai ser mais o iPhone, né, vai ser um outro negócio completamente diferente que a gente não consegue minimamente pensar. Outra coisa que a gente tem muita dificuldade de associar também é que, assim, são 10 bilhões de dólares que o Facebook investe ele próprio, mas que gera uma externalidade positiva gigantesca para todo mundo que trabalha com tecnologia. Porque se a plataforma do Facebook, o tipo de coisas que podem ser destravadas com a tecnologia do Facebook, então se você tem um óculos, por exemplo, mais leve, que não esquenta, que tem sensores melhores, que consegue ampliar o seu campo de visão, né, porque hoje é extremamente restrito. Cara, imagina você pluga essa tecnologia para desenvolvedores do mundo inteiro poderem criar novas aplicações para isso. De repente você está com um ecossistema que é tipo o novo mobile, assim, que pode ser uma indústria também de centenas de bilhões de dólares anuais e que vai ser criada com base nesses investimentos de hardware de uma empresa. Não uma só, né? Porque a Apple está trabalhando no óculos também, a Sony trabalha no óculos também. Mas os investimentos desses caras destravam um mercado potencial que é muito maior do que eles próprios, né? E isso é muito legal. Sim. Não, pra caramba. E é isso, né? Assim, no fundo, claro que você quer olhar a receita da empresa hoje para decidir se está barato ou não para investir, mas tem todo esse aspecto intangível sobre o futuro que, cara, você tem que estar no meio de tecnologia para pelo menos aceitar que isso é factível, né? Porque é pra caramba, né? Só que é difícil de você mensurar e colocar isso na ponta do lápis, né? Não dá para você estimar como que vai ser a receita do produto que não existe ainda, né? Mas aí, cara, tem um outro ponto aí que você quer trazer do mercado de tech? Senão eu ia te fazer outra eu ia falar sobre os IPOs que rolaram no ano passado, mas a gente começou a se empolgar aqui. A gente já está chegando na nossa 1 hora de sagrada aqui de episódio. Acho que a gente pode deixar uma próxima semana. Beleza. A gente tem um desafio, na verdade, né? Que até foi dado um desafio pelo Nelson, né? Ou o Elson, para quem é mais antigo aqui no podcast, que é da gente inventar novos blocos aqui para o nosso programa. Inclusive, a gente tem que repensar esse nosso Verdade ou Mito continua para 2022. É que o Nelson, eu falei para ele é o único editor de podcast que não escuta podcast. Eu falei, eu uso podcast para cá, eu nunca vi um podcast com blocos. O nosso é o único que tem um bloco, pelo menos. Assim, tem mais uma tradição do que um bloco. Eu falei, não tem gincana em podcast. Tipo, vamos ver quem sai correndo aqui no podcast, chega primeiro do outro lado. Não tem essas coisas. Então, sei lá, vamos ver se rola alguma ideia aí, se a gente disrupta a indústria de conteúdo de podcast. Vamos lá, vamos criar a próxima geração dos podcasts. Mas então, antes da gente encerrar, eu tenho um recadinho aí para quem está ouvindo a gente, que é o seguinte, a gente não para quieto aqui no Empíricos, né? A gente sempre está fazendo coisa nova, e tem um negócio que a gente há bastante tempo a gente queria fazer, assim, já tinha conversado sobre isso antes, a gente voltou com essa ideia agora, que é basicamente o seguinte, né? A gente tem a nossa equipe
de análise aqui de cripto, e todo dia, né, inclusive sábado e domingo, a gente estava trocando ideias sobre projetos, sobre coisas que a gente está olhando no mercado, que a gente gosta muito desse negócio também, a gente é investidor também. Só que muitas dessas coisas estão em estágio super inicial ainda de desenvolvimento e às vezes não faz ainda sentido entrar numa carteira mais parruda ali, né, com uma alocação, pensando no mercado um pouco mais maduro. Mas são coisas que têm extremo potencial de valorização e que para quem ali está ligado desde o início, faz super sentido você fazer ali pequenas apostas em coisas que podem se valorizar absurdamente. E aí veio na minha cabeça essa ideia da gente fazer como se fosse uma incubadora de cripto, né? Então, assim, cara, onde que tá o negócio quente, que, claro, que precisa se provar muito ainda, mas está pequenininho, e que se você comprar, mesmo que seja muito pouco, se esse negócio der certo, são as grandes porradas que você pode fazer nesse mercado, né? Então a gente decidiu oficializar essa ideia. Dia 24 agora, de janeiro, é uma segunda-feira, a gente vai lançar essa tal dessa incubadora cripto. A gente está deixando, vou deixar um link aí na descrição aí para a galera. Você pode se inscrever gratuitamente, vai ter uma transmissão aí, vou dar uns detalhes do que a gente está imaginando para esse projeto, inclusive mantendo o nosso bom tom aqui. Eu já libero para você no dia 24 uma dos tokens que a gente está olhando para essa incubadora, então se você quiser participar lá, eu vou falar, né, obviamente de graça, um desses projetos, e depois quem quiser entrar, cara, a gente vai passar aí, eu não vou dar spoiler ainda, porque tem bastante coisa nova chegando ali. A gente vai fazer uma estrutura diferente, que já foi provada aqui por outras pessoas que ela é muito legal, ela tem muito boa aceitação. Então, te deixo aí com a pulga atrás da orelha, entra no link da descrição, você vai ver minha foto lá também, clica, se inscreve, a gente troca uma ideia, é um projeto bem legal, diferente do que a gente já fez aqui sobre cripto, que eu acho que você vai curtir se você está aí buscando coisa quente no mercado. Se você chegou a esse momento do podcast, eu acho que você tá no perfil. Nossa, eu tô mais animado que você para essa incubadora aí, inclusive. Breve lá, Richard, que eu não posso te contar nada. Fechado. Cara, é isso. Chegamos ao fim. Vamos almoçar? Bora. Vamos nessa, então. Oficialmente iniciado 2022. Mais oficial que isso só depois do Carnaval. Muito obrigado pela tua audiência. Semana que vem, se tudo der certo, voltamos com um convidado ou uma convidada. E vamos que vamos. Esse ano tá só começando, tem bastante coisa pra gente fazer. Vai ser da hora. Valeu, meu amigo. Grande abraço. Feliz 2022 para todos nós. E muita tech nesse ano pra gente. Bora, vamos nessa. Valeu! Valeu!